ingressos vendidos. Teremos um bom público dentro das circunstâncias e da limitação que a pandemia impõe e as regras que foram estabelecidas. Mas agora nós vamos até a sede do Flamengo na Gávea. O nosso querido Cícero Melo traz informações do Mengão nesse jogão de quarta-feira que o Fox Sports e o Star Plus vão transmitir. É sempre muito bom tê-lo aqui, Cícero. Boa noite, companheiro. Boa noite a você, João, aos companheiros e ao fã de esportes, um grande abraço. Estamos aqui, como você disse, na sede da Gávea, aqui atrás de mim a boutique do Flamengo, vendendo muitas camisas. Dobrou aí a venda de camisas oficiais do Flamengo, em média 55 a 60 por dia. Atualmente, aí na véspera desse jogo tão importante contra o Barcelona de Guayaquil, estão vendendo de 110 a 120 camisas, R$ 279,90. Ô, João, eu vou deixar uma pergunta no ar, enquanto eu faço o boletim, para o nosso Zinho, nosso querido Zinho, tetracampeão do mundo, pensar e responder. É um quiz para o Zinho, tá? O tempo que durar o meu boletim, ele pode pensar na resposta. Esteve aqui agora há pouco, comprando uma camisa do Flamengo para o seu filho, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. E ele, vou dar uma dica, que vai ficar fácil, ele jogou a final da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, Brasil e Itália. Queria que o Zinho, que estava em campo, dissesse quem ele acha que é esse zagueiro que esteve agora há pouco aqui comprando para o filho uma camisa do Flamengo. Enquanto isso, eu vou tocando barco aqui. Retrospecto entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Apenas 2 jogos oficiais pela Libertadores da América de 2020. O Flamengo venceu os dois. 2-1 no Equador. E o último jogo que aconteceu antes da pandemia aqui no Maracanã. Olha só que coincidência, agora é o primeiro jogo da Libertadores com público na quarta-feira. E o Flamengo venceu por 3-0 no dia 11 de março. Técnico Renato Gaúcho, né? Uma campanha maravilhosa, 84,3% de aproveitamento. O Flamengo, 17 jogos, 14 vitórias, 1 empate contra o Ceará por 1-1 e 2 derrotas justamente para a dupla Grenal, né? Perdeu para o Internacional de 4-0 e essa derrota de ontem para o Grêmio. Essa é a campanha do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho que vai ter desfalques, né? A gente não pode ainda cravar que esses 3 jogadores que eu vou citar estão fora do jogo, estão fazendo de tudo para tentar jogar, mas é praticamente impossível. O Felipe Luiz talvez seja o que tenha mais chance de jogar. Ele está se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda, é dúvida. Arrascaeta é esse com uma lesão na coxa esquerda, está praticamente fora. E o Diego, meio-campista, Diego Ribas, né, com um edema também na panturrilha direita, é outro que dificilmente vai jogar. São 3 jogadores muito importantes e que vão ficar de fora praticamente, aí certo, neste jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Então, vamos aguardar, o Flamengo está se preparando, né? O Barcelona de Guayaquil vinha de 5 derrotas consecutivas, mas agora, na sexta-feira passada, venceu o Deportivo Cuenca por 3-2, lá no Campeonato Equatoriano, quebrou essa sequência de 5 jogos sem vencer. O Flamengo que eliminou aí, depois da fase de grupos, em que o Flamengo ficou em primeiro lugar, mas fez 12 pontos ganhos, e na fase de grupos do Barcelona ele fez 13, por isso o Flamengo perdeu nesse confronto o direito de fazer o segundo jogo em casa. Então a gente pergunta por que o segundo jogo é lá no Equador. Por isso, porque na fase de grupos o Barcelona fez uma campanha melhor que a do Flamengo. O Flamengo eliminou o Defensa e Justiça nas oitavas de final e eliminou o Olímpia do Paraguai nas quartas de final. Já o Barcelona de Guayaquil eliminou o Vélez Sarsfield da Argentina nas oitavas e o Fluminense, que podia fazer um grande Fla-Flu, mas ficou pelo caminho para o Barcelona de Guayaquil. Dito isto, queria saber se o nosso Zinho está preparado para responder o quiz, essa pergunta aí. Quem é que há pouco comprou aqui uma camisa do Flamengo para o filho e foi um dos maiores jogadores, maiores zagueiros da história do futebol e estava na final de 94 nos Estados Unidos entre Brasil e Itália? Pode ser, João? O que manda? João, fala aí, João. Pode, Tetra? Não é o Baresi, não, Zinho? Pode. Essa pode ser uma pegadinha, né? Porque todo mundo ia falar Aldair, o Aldair, né? É um dos maiores, para mim, né? Tá na história do futebol brasileiro. Eu até escalei na seleção de todos os tempos da seleção brasileira.
Mas e o Aldair, ó, tem uma outra coisa, hein? Me deu muita carona ali da Gávea para concentração ali em São Conrado, e eu ia num nervoso incrível, que o homem dirigia mal demais. Mas eu acho que o Dudu acertou. Eu acho que é o Baresi, hein? É o Baresi, hein? Posso responder a pergunta, João? Pode. Posso responder a pergunta, João? Então, o nosso Zinho tem toda a razão. Aldair foi um dos melhores, mas não foi ele que esteve aqui. Acertou o Gugu. Franco Baresi, um dos maiores jogadores, saiu da Copa do Mundo, fez uma artroscopia e voltou para a final. Ainda bateu o pênalti, converteu. O zagueiraço estava aqui há pouco, veio fazer um trabalho no Brasil. E eu conversei rapidamente ali com a produção dele. Saiu daqui com uma camisa para o filho dele. Só que eu perguntei para a produção, para o filho dele até, quem ele conhece do Flamengo? Aí ele disse, Zico. Eu disse, não, e do time atual? Infelizmente, parece que ele disse, ninguém. Só conhece o Zico. Um abraço a todos. Que monstro, hein, rapaz? Que jogador. Valeu, Cícero. Abraço, companheiro. Valeu, Cícero. Muito obrigado, Cícero, pela sua participação. Baresi. Eu falei de brincadeira um monstro sagrado da história do futebol, mas era Você isso. não tá me ouvindo, não, velho? Agora eu tô te ouvindo, Estamos te ouvindo. Eu voltei. Eu não tava que te ouvindo, maravilha, companheiros. Não pensei que o Baresi ia estar na Gávea. Falei aqui de brincadeira. Eu sabia que ele estava no Brasil. Sempre receber o Baresi, nós temos sempre que receber o Baresi de braços abertos por dois motivos. Porque ele foi um gênio do futebol, um jogador extraordinário, e agradecê-lo por ter perdido o pênalti na final de 94. E aí eu chamo Zinho Tetra! Muito também por causa do erro, infelizmente, para ele, mas bom para nós. O Baresi perdeu o pênalti lá junto com o Roberto Baggio e o Brasil foi tetracampeão. Mas uma honra, hein, rapaz? Receber um dos maiores jogadores de todos os tempos, o Baresi, né, comprando uma camisa do Flamengo. Mas agora é o seguinte, Flamengo e Barcelona, quarta, 21h30, Fox Sports. Todo pré e todo pós na ESPN Brasil. Agora o Flamengo perdeu. Segunda derrota do Renato Gaúcho como técnico do Flamengo. Perdeu para o Grêmio por 1-0. Isso significa o quê? Pensando no jogo com o Barcelona. É um sinal de alerta? Ou não? Não tem nada a ver? Tudo certo? Derrota preocupa? Ou foi um acidente? Companheiros, eu rolo a bola pro Zinho e vocês fiquem à vontade aí para entrar e discutir. Toca nessa aí, Tetra. Então, João, ninguém gosta de perder. Eu, particularmente, né, vendo o jogo, assim, fiquei assustado porque a gente vê o Flamengo sempre num nível muito alto, a intensidade de jogo muito alta, e, assim, criando muitas chances. O Flamengo, mesmo quando perdeu, né, tomou aquela goleada contra o Inter, criou muitas oportunidades. Teve várias chances para fazer o gol, até antes de tomar o gol do Internacional. E perdeu um jogador, né, expulso, o Gabigol foi expulso naquele jogo, teve dificuldade, mas, assim, se olha para o placar, foi muito elástico, mas o jogo, o Flamengo teve grandes oportunidades. Já nesse jogo contra o Grêmio, não criou tantas chances. Teve posse de bola maior, teve presença no campo ofensivo, mas não criou, e alguns jogadores abaixo. Então isso me chamou a atenção. Agora, é como o Renato falou, gente, não vamos ganhar todos os jogos. Erros vão acontecer, um dia ruim vai acontecer, e tem que dar mérito para o Grêmio, para a sua estratégia de jogo. A disciplina do Grêmio, a tática, a vontade, a aplicação, o momento difícil do Grêmio. Você vê os jogadores do Grêmio sabendo que é um jogo de muita decisão. E deu certo. Faz o gol, né, na sua proposta de jogo. Todos nós colocamos... Eu coloquei o Flamengo como favorito no jogo, para ganhar o jogo, pelo que vinha apresentando, até pela subida de produção dos jogadores que não são titular no time, mas que nesse jogo não atuaram bem. Agora é terra arrasada? Não, é outra competição. A importância da competição é diferente, não tem jeito a concentração. Você vê até pelo número de ingressos vendidos, né? O Flamengo
vai ter a ausência de alguns jogadores importantíssimos, que isso, sem dúvida, atrapalha, mas tem a presença do seu torcedor, que já comprou aí 20 mil ingressos. É um reforço enorme. Então, eu acredito que o Renato vai trabalhar muito isso, vai conversar com os jogadores, vai dizer que não pode ter essa oscilação dentro de jogos, tem que ser intensidade em todas as partidas. O Flamengo é muito cobrado, o Flamengo é o time a ser batido, todo mundo se concentra e joga diferente contra o time do Flamengo, porque é aquele time que apresenta aquele melhor futebol e todo mundo tem uma postura, uma aplicação diferente quando joga contra esse time do Flamengo. É uma verdade. E o Renato vai trabalhar isso. E principalmente porque, como o Cícero falou, o Cícero trouxe a informação. O primeiro jogo é no Rio de Janeiro. O Flamengo tem que buscar um resultado no primeiro jogo para levar a vantagem, porque lá vai ter público. O Caldeirão vai ter lá também. O Flamengo é um time muito melhor do que o do Barcelona. Isso aí ninguém discute. Nós vimos os jogos do Barcelona contra o Fluminense. O Fluminense saiu por causa do gol que tomou em casa. Os empates, e aí com o gol fora de casa decidiu. Mas o Fluminense fez o jogo de igual para igual. E o time do Flamengo é melhor do que o do Fluminense. No normal, o Flamengo jogando o que pode jogar é o favorito. Futebol, como a gente falou lá, o Atlético vive o melhor momento, por isso é o favorito. O Flamengo tem que ficar atento. O Flamengo é bem melhor do que o Barcelona. É mais favorito. E não pode trazer isso como uma pressão contra. O torcedor vai estar ali, vai incentivar, vai empolgar, tem que tomar os cuidados. É um time perigoso no contra-ataque, tem que estar bem arrumadinho. Agora, o Renato trabalhar o mental, o foco, a concentração, a intensidade do Flamengo lá em cima é favorito para ganhar o jogo.